Vamos falar da bizarrice Mor, o Voldemort. Tá certo. Vamos lá, então. Qual que é a Abracadabra. Abracadabra? Bom, é o nosso... No Harry Potter é abracadabra. Você não entende nada de Harry Potter. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que se filiará ao PL, Partido Liberal. Legenda comandada pelo indefectível Valdemar Costa Neto. Assim como Voldemort, o vilão da série Harry Potter, Valdemar é um mestre da sobrevivência. Aí, ao longo dos últimos anos, ele passou por todos os escândalos da vida nacional, com destaque para o escândalo do Mensalão. Em 2005, ele foi um dos principais envolvidos no escândalo do Mensalão e renunciou ao seu mandato de deputado federal. Depois de um depoimento do Roberto Jefferson, não sei se vocês lembram, ele chamou o Valdemar de galo, ele usa um termo galo cego, galo manco, alguma coisa assim. Ele usa um termo bem pejorativo, sabe? É aquele galo que foge da briga, sabe? Falou, você, como sendo esse galo aí, amanhã você vai vir aqui e renunciar ao seu mandato, porque você não tem coragem de enfrentar o processo de cassação. Dito e feito, na manhã seguinte, o Valdemar Costa Neto estava lá de manhãzinha no Congresso, entregando seu pedido de renúncia. Por 2 vezes, aliás. Não, peraí, vou chegar lá. Desculpa. Aí ele foi processado e condenado, tá, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 7 anos e meio de prisão. Tá? Foi condenado, cumpriu a pena quase toda em liberdade, foi indultado, perdoado pelo Barroso, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Isso foi em 2014 que o Barroso perdoou. E em 2013, como ele foi preso em 2013, ele renunciou de novo ao mandato de deputado federal. O povo de São Paulo votou de novo no Valdemar Costa Neto. Cara... O povo de São Paulo votou de novo no Valdemar Costa Neto. E ele renunciou de novo. Mas ele é o Voldemort, cara. Ele é o Jason da Sexta-feira 13. O cara não volta sempre. Ele volta sempre. É o Pica-Pau. É o desenho do Pica-Pau. Lembra o desenho do Pica-Pau? Mesma coisa. Então, voltou. E volta e está lá. Ele é o dono, né? É o presidente, o chefão do PL. E é esse partido que vai agora, que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para disputar a eleição. Vocês podem perguntar, bom, o que ele poderia escolher de melhor, né? Tá muito difícil, realmente. Né? No leque de partidos que nós temos, nada é bom, né? O que ele poderia ter escolhido? O Novo. Agora, eu vou falar sério. Para mim, na minha opinião, tinha 2 possibilidades para ele. Não sei se você vai concordar assim. O PTB e o PSC. Seriam partidos que não são partidos pequenos, né? São partidos nanicos, que poderiam dar uma certa estrutura para uma candidatura dele, mas que não tem um Valdemar Costa Neto na presidência, né? Do partido. Eu realmente acho que essa é a minha visão. O que você vê? Como é que você vê essa questão, Silvio? Do alto da sua sabedoria de cientista político formado na USP. Só para registrar, já temos a primeira reclamação do som aqui. Estão dizendo que o seu microfone está desligado. O meu? É. O meu desligado? Não, eu estava ouvindo aqui, estava bom. Não, tá bom. É só para registrar como é que tá a primeira aí? reclamação. Tá bom. Tá tudo bom. Bom, Isa, põe em nós aí a câmera, por favor. O que eu acho disso tudo? Briguei. Quando eu ouço falar do Voldemort, primeiro tem aquela coisa do Voldemort, né? Eu não sou um cara assim que acompanha o Harry Potter, mas meu filho viu vários, então de vez em quando eu vi ali. Eu sei que esse Voldemort, ele vem lá do primeiro filme, ele passa por 8, 10, sei lá quantos filmes são. Isso. E tá vivo lá no final, e a gente nem tem certeza se ele morreu ou foi derrotado ainda. Pode ver que tem um 9º filme aí do Harry Potter, ele apareça ainda.
né? O bicho é o Highlander, cara. Não, nada de Austrália. Parece que morreu, ele volta. Ele é tipo Lula, ele é uma ideia. Mas quando eu ouço falar do Valdemar, da Costa Neto, o que me vem à cabeça, cara? Você sabe quem é a senhorita Lilian Ramos? Oh, cara, vou lembrar. É bom ser velho porque você tem essas o Braz não sabe quem que é Lilian Ramos. O Braz está fazendo aniversário hoje. 34 anos. 36. 36. Parabéns, Braz. Aquele abraço. O que você estava fazendo, Braz, no carnaval de 1994, quando a gente viu a Leopoldina, como que era? Era não sei o que, no Reino dos Tupinambás, a imperatriz do Reino dos... Cara, como que era o nome? Você tá perguntando demais, né, cara? Samba enredo, você quer que eu saiba? Catarina de Médici na corte dos Tabajaras. Sei lá, era uma coisa assim, cara. Carnaval de 1994. Ó, vou procurar. Imperatriz Leopoldinense, tá? Eita, com samba enredo, Catarina de Médici na corte dos Tupinambôs e Tabajaras. Não, Carnaval de 1994, eu estava, entendeu, em Mirante do Paranapanema, aqui no interior de São Paulo, pertinho, que é onde eu fui criado, né? Ali na terra do Zé Rainha. Depois que eu fui. Sabe que eu visitei o paralelo aqui, eu visitei o assentamento, o Che Guevara lá e vi a casa do Zé Rainha. Aliás, ele tinha 2 casas no assentamento, hein? Não só uma. Era um latifundiário, pois é. E eu tava lá, meus pais deviam estar trabalhando, vendendo canja no carnaval, que eles tinham, tipo, hoje chama food truck, na época era um trailer, né? Uhum. Aí eles faziam, tipo, canja no carnaval. Carrocinha de canja. Exatamente. E eu já tinha essa fixação por ficar vendo jornal, né? Gostava de ficar na TV. Então. E eu me lembro do que é quando a Lilian Ramos, com 9 anos. Então, a Lilian Ramos, para quem não sabe, quando eu lembro de Valdemorte, eu lembro da Lilian Ramos. Lilian Ramos é aquela mocinha, né, que apareceu, né, sem os trajes baixos, né, ao lado do então presidente Itamar Franco. Aliás, que diga-se de passagem, um dos melhores presidentes que essa república já teve, né, que reinventou o Fusca, né, grande sujeito, e o pai do Plano Real, né? Itamar Franco ao lado a moça ficou famosa, porque o fotógrafo, que acho que era o fotógrafo do Globo, sabe de onde ele era, aquele fotógrafo? Ele deu aquele close, aquele tchan, né, vamos assim, na descalcinhez da Lilian Ramos, que era então uma modelo, né, na época lá. Bom, o que isso tem a ver com o Valdemar Costa Neto? Valdemar Costa Neto. Esse é o grande dilema. O Valdemar, né, que não é um sujeito que nasceu ontem para ajudar o Bolsonaro, né, primeira coisa, ele foi o grande artífice, né, da coalizão entre o PT, Partido dos Trabalhadores, e o então PL, Partido Liberal, né? O PT, para quem não se lembra, né, o PT saiu numa chapa em que o PL indicava o vice, que era, como que é aquele sujeito lá? O vice do Lula no primeiro mandato? José Alencar. Não é o escritor. Olha, estão me ligando aqui para me vender coisa. O Zé Alencar, que não era o escritor, obviamente, né? Do PL. Quem articulou tudo isso, que resolveu, sobretudo, o problema financeiro dessa aliança, foi o seu Valdemorte, né? Ele chegou lá e organizou tudo isso, né? Essa aliança que conseguiu eleger o PT, né? Graças a esse trabalho intenso do seu Valdemar, que nunca perdeu uma eleição, sabia? Nunca perdeu nenhuma eleição que disputou. O cara é bom. O cara é bom mesmo, cara. Mas ele é o sujeito que levou a Lilian Ramos pro camarote do Itamar e colocou ela lá do lado dele. Ah, rapaz, então ele entende de rachadinha. Ele entende. Ele entende de rachadinha. Tô roubando o seu trabalho, Brigueiro. Eu gosto de ver. Ele subiu com ela, né, apresentou ela pro Itamar, e daí foi ela e o Itamar para a janela da passarela, do camarote, para assistir a Vila Isabel. E aí os fotógrafos, então, que já estavam meio avisados, pegaram aquele tchan, né? Aquele close, né? Assim, nada exclusivo, né?
da Lilian Ramos, e aí ela ficou famosa, o Itamar ficou famoso, né, como uma espécie assim, porque tinha aquele negócio do Collor, que era meio garanhão, tinha aquilo roxo, aquele negócio todo, né, então tinha que dar também essa bombada, vamos assim, na virilidade do Itamar, que era um sujeito que estava meio sempre dormindo, assim, tá? O Itamar era solteiro, tal, então solteiro. Então tinha que dar aquela cara de pegador, isso aí foi uma coisa que foi articulada pelo Valdemar. Depois ele articulou coisas um pouco mais imorais, como, por exemplo, o Mensalão, né? Onde ele realmente ficou famoso, né? Que ali na Lilian Ramos, vamos dizer que ele fazia um trabalho de bastidor, né, cara? Só ficava ali por trás, né? Depois do Mensalão que ele realmente dá as caras, né? Então, eu lembro disso, cara, né? Que é lógico, isso é uma dessas coisas pitorescas da política brasileira, né? Agora... Bom, o que acontece? O Valdemar, em 2015, quando ele pediu a renúncia pela segunda vez, para não perder os direitos políticos, né? Porque, veja, perder os direitos políticos não quer dizer só que ele não é mais elegível, ele deixa de ser o presidente do partido, né? O Valdemar, se eu não me engano, ele foi o líder da bancada do PL por uns 4 mandatos, se eu não me engano, né? Já demonstra que o cara tem muita força, muita influência, quer dizer, ele é um sujeito importante na política. E depois, quando morreu o presidente do PL, que eu me esqueci o nome agora, o deputado Álvaro Vale. Álvaro Vale, né? O Álvaro Vale, quando morreu o Álvaro Vale, o Valdemar assumiu o partido, né? Ou a casa, como que é o nome da casa do Valdemar? A Sonserina? Não, Sonserina? A Sonserina. A Sonserina, o pessoal aí do chat nos ajude. A Sonserina. Eu acho que é a Sonserina. Ele assumiu a Sonserina, né? Que ele vem controlando até hoje. Quando ele perdeu, quando ele renunciou para não ser cassado e portanto não perder a presidência do partido, né? Foi justamente para poder continuar controlando ali o dinheiro do partido, os diretórios, etc., né? E poder voltar à presidência da República, como ele tinha vindo junto com o PT, agora, né? Pelas mãos do presidente Bolsonaro. Então, assim, ele é um sujeito que certamente é o que há de pior na política brasileira, né? Tá entre o que há de pior, né? É um sujeito sem o qual, né, o Mensalão e o Petrolão jamais teriam sido construídos, né? Ele foi uma peça importante na articulação disso tudo. Foi preso, foi condenado a 10 anos e 7 meses de cadeia, se não me engano. Ao contrário, 7 anos e 10 meses, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? Praticamente ficou em liberdade, né? Acho que ele ficou em prisão domiciliar, uma coisa assim. Isso. Ou seja, né, nunca parou de articular, não foi para cadeia mesmo, né? Depois ele recebeu um indulto, um perdão do Temer. Do Barroso. Não, mas foi o Barroso que... Foi, mas teve um indulto do Temer. Um perdão presidencial, né? Acho que o Barroso deixou que ele ficasse solto, e o Temer... Indulto presidencial. Foi um indulto presidencial. Se eu não me engano, alguém tem que conferir aí, mas se eu não me engano... O que eu sei é que o Barroso o perdoou. Sei disso. E deu um indulto lá. Né? Eu não sei se foi a pedido do Temer, não sei. Bom, e agora a gente vai ter que ver onde isso vai dar, né? Quer dizer, o PL não é exatamente uma novidade no governo do Bolsonaro, né? Ele já entregou o ministério político mais importante do governo, que é a Secretaria de Governo, que é aquela responsável por fazer a articulação entre o governo e o executivo, né? Para Flávia Arruda, né? Sim. Que bom, contra a Flávia Arruda a gente não tem nada a não ser o fato dela ser esposa do vice-governador do DF, como que é o nome da Arrudão mesmo? José Roberto Arruda. O Zé Roberto Arruda. Quantos anos ele pegou de cadeia? Não sei. Ele tá preso ainda ou ele tá solto? O Arruda? Parece que tá solto. Tá solto? Então, que era o governador do Distrito Federal, que foi preso por corrupção, ela já era esposa dele na época, né? Diz que foi aí que até que ela se provou ser uma mulher, né, conservadora, de fato, porque diz que ela, né, ia regularmente ao presídio da Papuda para levar uma quentinha pro Arruda, né, como uma boa esposa deve fazer, né? E ele tá preso ainda. Ele tá preso ainda. Ele está preso ainda. Não. Tá preso ainda.
E alguma habilidade política, obviamente, a Flávia Arruda tem, né? Porque é uma ninguém chegar a assumir o ministério mais importante, né? O que é o Ministério da Articulação Política do governo do Bolsonaro, né? Assim que ele mandou embora de lá o general Ramos. E eu devo admitir que, para mim, né, até a Flávia Arruda é melhor que o Ramos, naquela posição, né? Embora até uma tartaruga virada com o casco para baixo era mais ágil do que o general Ramos, né? Mas, Briguet, o Bernardo, o Braz. O problema não é nem tanto a capivara, né, do Valdemar, né, mas são as suas consequências, porque obviamente o Valdemar não virá, né, para o governo. O problema é o seguinte, que a gente do Valdemar, o pessoal, como que fala lá no Harry Potter, os Sanserinos, como que fala os capeta do Voldemort? Os comensais da morte. Os comensais da morte, obviamente, virão para dentro do governo, porque é o partido base do governo agora, o PL, né, por onde será lançado o presidente da República. Quer dizer o quê? Que os ministérios, né, as estatais, as sinecuras públicas, né, os bancos estatais, o Banco do Nordeste, o Banco Nacional de Desenvolvimento, etc., será tudo dividido de acordo com as vontades do PL, né, e não do PR, né, não do presidente, do PL. E vai ser feito, obviamente, naquele critério, né, que a gente conhece, que obviamente não é o critério do Bolsonaro, mas é o critério da política brasileira, o critério, né, deste partido de merda. Veja, o PL é obviamente um dos piores partidos que Bolsonaro podia estar. Porque o PL foi um instrumento essencial na arquitetura do mensalão, e a gente pode dizer que o mensalão era só uma coisa de corrupção, né? É um esquema de corrupção. O mensalão, né, foi a estratégia do esquema de poder do PT. Foi por meio do mensalão que o PT conseguiu ficar no poder durante 15 anos. Né? Foi quando ele deitou as raízes ali. Né? Quer dizer, para o PL, o mensalão era só dinheiro no bolso. Agora, para o PT, não. Para o PT era a dominação total sobre a sociedade brasileira e sobre o Congresso. Ele atentou contra as instituições da República. Exatamente. Um dos poderes da República. Era um partido que devia ser fechado junto com o PT. A função do mensalão qual era? Qual era o objetivo do mensalão? Submeter o poder legislativo ao governo do PT. Sim, interferência no poder. Submeter um poder ao outro. Quer dizer, isso compromete a estabilidade democrática. Comprometeu a estabilidade democrática do país. Isso sim era um atentado contra a democracia. Agora, sim, o pessoal vai comentar, né? Muita gente já está falando hoje. Olha, qual partido político, né, que não tem aí um sujeito com a ficha meio ruim, meio suja, né, a ficha lambuzada, igual aqui a do Valdemar, né, do Voldemort. A questão é assim, todo mundo tem, né, um parente meio estranho, A questão é que ele não é um cara aleatório no partido com uma ficha ruim. Ele é a peça-chave, ele é o dono da casa, ele é o sujeito que manda ali dentro. Então, assim, não é uma coisa assim, olha, o Bolsonaro vai fazer um acordo com esse partido aqui e, por um acaso, nesse partido, tem um cara ali que a gente não gosta muito dele. Não é isso, não é mera implicância. Partido político é uma abstração. Você não senta na mesa com um partido político para fazer um acordo. Você senta na mesa com pessoas para fazer um acordo. E essas pessoas, né, com quem o Bolsonaro vai sentar para fazer o acordo, é um sujeito desse aí que enfim, né, tem aí né, jornal de poleiro de papagaio é mais limpo que a ficha do sujeito. É com esse tipo de gente. Então não é assim, estamos encontrando um motivo para implicar, para incomodar, para encher o saco. É algo factual, né, Brigueiro? É o jornal, e o jornal é a Folha de São Paulo ainda. O forro da gaiola de periquito é a Folha. Forro de jornal. É o jornal, é a Folha de São Paulo servindo como forro
de um poleiro de papagaios. Esse é o nível da... Pois é, assim, gente, tem que falar sobre isso, não tem como. Todo mundo sabe que no Brasil o partido tem dono. Todo mundo sabe disso, né? Sim. Alguém em sã consciência, alguém vai... Não, as estruturas partidárias... Não, partido no Brasil tem dono. E o dono do PL se chama Valdemar Costa Neto. Então, quais as exigências que estão sendo feitas ao presidente da República agora? O nome do vice, por exemplo. As alianças estaduais. Diz que o PL quer liberdade total para se aliar com o PT, com o PSDB. Tá? No Piauí, que é o estado do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, né, do governo Bolsonaro, no Piauí, o PL é aliado do PT. O PL é aliado do PT, quer dizer, é um negócio assim. Então, imagine o que isso vai produzir em termos de Congresso Nacional. Você vai fortalecer candidaturas de deputados desses partidos, partidos com o PL. Se o PSL, que era um partido, deu aquela merda, tá? Se tinha aproveitador no PSL, metade dos que foram eles eram, né, traíram o Bolsonaro, traíram o programa de campanha do Bolsonaro, os ideais de campanha do Bolsonaro. Se o PSL deu essa merda, e o PL, como é que vai ser? Você vai poder exigir que ideias conservadoras que você vai poder... Quer dizer, o conservadorismo no governo Bolsonaro acabou. Vamos falar português claro. O conservadorismo acabou. O Ministério das Relações Exteriores hoje é pautado pela ONU. O Ministério do Meio Ambiente está cumprindo a agenda verde da ONU. Greta. A gente sabe disso. Uhum. O Ministério da Economia, do Paulo Guedes, eu vejo muitos amigos meus liberais ou libertários criticando, né, inclusive o nosso querido Paulo Cogos, criticando muito o Guedes pelas... Assim, eu vejo a situação do Guedes um pouco diferente. Por quê? Porque tem a questão da pandemia, né? Sim. Eu acho muito difícil aplicar uma receita liberal no atual momento que nós estamos vivendo. Sim. Receita liberal pura. Uhum. Né? Mas o fato é que o programa conservador do governo foi por água abaixo. Veja a situação do Ministério da Educação, por exemplo. Né? O que nós temos de pautas conservadoras no Ministério da Educação? Nada. Absolutamente nada. Você tem pequenas coisas. Você tem as ações da Polícia Rodoviária Federal aqui, você tem o Ministério da Infraestrutura realizando obras, mas isso não é a pauta que elegeu o Bolsonaro. Foi essa a pauta que elegeu o Bolsonaro. Né? E você vê a perseguição aos conservadores. Agora, vocês me digam uma coisa. O que um deputado eleito pelo PL vai fazer pelos conservadores brasileiros? Nada. Absolutamente nada. Cara, o PL todo votou contra o relatório das urnas eletrônicas. O relatório do Felipe Barros. Mas agora o presidente acredita no voto eletrônico, ele disse. Pois é. Bom, veja só. Há uma série de questões aí envolvidas, né? A primeira coisa é o seguinte. Né? Vocês estão criticando o Bolsonaro, vocês são comunistas, querem que o PT volte. O que mais vocês estão falando aí? Todo partido é ruim, ele tem que ir para um partido, vocês iam reclamar de qualquer jeito, vocês querem só falar mal do Bolsonaro. A coisa que eu acho mais engraçada é que vocês estão usando o Olavo, né, para falar mal do Bolsonaro. Segundo o chat aqui hoje, nós estamos usando o Olavo para eleger... O resumo do pessoal do chat é que a gente está usando o Olavo para eleger o Lula.
Engraçado que tem os motoboy do menino lá que vem aqui dizer que a gente tá usando o Olavo para passar pano pro Frouxonaro. E agora a gente tá usando o Olavo para bater no Bolsa. Vocês precisam se decidir, gente. O negócio é o seguinte: existe 2 pontos aqui. Primeiro, o ponto de vista do governo, e aí eu já explico, né? Existe o ponto de vista da análise política. Vocês querem o quê? Eu não tenho nenhum compromisso com o governo Bolsonaro, não faço parte do governo Bolsonaro, não recebo dinheiro do governo Bolsonaro. E o Brasil Sem Medo, aliás, assinem o Brasil Sem Medo, brasilsemmedo.com. Né? O Brasil Sem Medo vive das assinaturas dos seus assinantes, da contribuição dos seus assinantes, e a gente precisa, né, de quanto mais assinante, melhor para esse jornal, inclusive para novos projetos aí de televisão que estamos bolando para vocês. Vamos precisar de mais assinantes, né? Mas a gente não tem nenhuma obrigação com o governo, a não ser apontar aquilo que a gente vê. Então vocês estão assim, ele iria para qualquer partido que vocês iriam reclamar. Ele é obrigado a fazer aliança, tudo isso é verdade. Mas vocês querem o quê? Me digam, vocês aí que são, então, os representantes do conservadorismo, né, que são essa casta iluminada da direita, vocês querem o quê? Qual é a posição que um sujeito que apoiou o governo lá em 2018, um conservador, tem que ter neste momento? 1, não falar nada, fingir que nada aconteceu. 2, falar, nossa, Valdemar Costa, que maravilha, que homem, seus olhos lindos, né? Que charme, que inteligência política, que caráter, hã? Porque eu não vejo outra opção, a não ser falar a verdade. Veja, nós estamos aqui apenas dizendo quem é o Valdemar Costa Neto e o que é o PL. Vocês que estão tendo conclusões aí bastante apressadas, aliás. Tá? O sujeito é esse. Veja, o Bolsonaro, e agora eu vou falar do ponto de vista do Bolsonaro, é óbvio que ele tem escolhas limitadas. Ele tinha escolhas mais amplas no começo do governo e agora ele tem escolhas mais limitadas, né, para a composição de coalizão, para qual partido ele vai. É óbvio que qualquer escolha é ruim, porque o PP também é uma merda, né? Uhum. E o Patriotas também, tanto que o Patriotas vendeu a cabeça do Bolsonaro por 30 moedas para não aceitá-lo no partido. Então, assim, todas as opções são ruins e todas a gente falaria mal, não da escolha do Bolsonaro, mas a gente vai aqui dizer para vocês quem são. Né? Vocês precisam saber minimamente quem é o Valdemar Costa Neto e o que é o PL. Né, com que o presidente está se aliando. Isso quer dizer que o Bolsonaro é corrupto? De maneira alguma, porque até agora o Bolsonaro não tem nenhuma acusação de corrupção. Né? Isso quer dizer que o Bolsonaro vai deixar o PL roubar como o PT deixou? De maneira alguma. Né? Isso quer dizer que o PL vai roubar necessariamente? De maneira alguma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu filho, eu vou contar uma parábola. Vamos contar uma parábola. Uma parábola do... não é do La Fontaine? Aquele... grego, porra, esqueci o nome. Esopo. Do Esopo. Né? É fábula, né? Parábola. Uma fábula, desculpa isso, exatamente, uma fábula. Fábula do Esopo. Né? Tinha lá um escorpião na beira do rio. E o escorpião queria atravessar o rio. E aí tinha um sapo na beira do rio. E o sapo, obviamente, sabe nadar, o escorpião não sabe. Aí o escorpião olhou pro sapo e falou: sapinho, amigo meu, se você deixar eu montar nas suas costas e você for nadando me levar do lado do rio, o que você acha, hein? A gente podia ser amigos. Aí o sapo, malandro, olhou pro escorpião e falou: cara, porra, bicho, tu é um escorpião, né? Você com esse teu rabo aí, tu me mata com a rabada, né? Você vai me picar e eu vou morrer, eu te conheço, cara. Né? Você é escorpião, bicho, aqui, ó. Né? Não vai ter negócio. Ele, não, cara, porra. Né? A gente vai até lá, eu vou nas suas costas. Pra que eu vou te picar? Eu tô precisando de você, da sua ajuda. Ele fala, não, cara, sapo aqui não é trouxa, bicho. Sou verde, mas não sou bobo. Né? Não vai rolar. Aí o escorpião fica ali com a conversinha, né, mole e tal, e fala, bicho, se eu te picar, cara, nós dois vamos morrer, porque daí tu vai morrer lá, vai se afogar, vai afundar no meio do rio, eu vou morrer afogado. Aí o sapo olha e fala, esse cara tem razão, esse escorpião aí tem razão. E aí o sapo topa a parada. Fala, não, tá bom, então vai, monta aí que eu vou quebrar essa, né? Em nome da mãe natureza, Gaia, etc. Vou te levar até lá. Aí o escorpião sobe nas costinhas do sapo,
e o sapo sai nadando. Quando chega no meio do rio, o escorpião... o que o escorpião faz? O escorpião não morde, ele ferroa, enraba o sapo, ele ferroa, né, o sapo. Ele dá uma rabada no sapo, ele enraba o sapo. Espeta-o, né, com o seu aguilhão. Isso mesmo, ele aguilhoa. Aguilhou o sapo. Aí o sapo faz... É isso que o sapo faz. Mostra o sapo agonizando, Brás. A corneta não pega no nosso microfone, mas daí tá lá o sapo agonizando, e aí o sapo começa a afundar, morrendo, né, tendo aquele infarto por causa do escorpião, e ele fala: escorpião, por que, escorpião de rabo tão venenoso, fizeste isso? Agora nós dois iremos morrer. Aí o escorpião, já com a água no pescoço, olha para ele e fala: sapo, mas esta é a minha natureza. Fazer o quê? Capite? Então, assim, o PL vai fazer o que fez o governo do PT? Não sabemos, mas a natureza do PL é exatamente esta, né? E sem contar que do Nordeste o PL é um partido esquerdista mesmo, né? No PL lá só tem esquerdista, no Nordeste só tem esquerdista no PL. Então, assim, bom... Primeiro, nós não estamos aqui criticando o Bolsonaro, nós estamos aqui dizendo o que o Bolsonaro fez e quem são os novos amigos do Bolsonaro. É essa agenda do PL. Segunda coisa, existe o ponto de vista do governo, né, ou do Bolsonaro. O Bolsonaro precisa de um partido, verdade, ele precisa de um partido grande que lhe dê uma base grande no Congresso, verdade. Ele precisa de um partido que lhe dê possibilidade de indicar candidatos ao Senado, coisa que o PP já tinha vetado, falou que não. A gente aceita o Bolsonaro sem o bolsonarismo. Aqui você não vai indicar nenhum. No PL, a gente não sabe ainda como está esse acerto, né? Ou já tem notícia aí? Até o momento. Não, se o Bolsonaro vai poder escolher os nomes para os governos de Estado ou para o Senado, né? Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas a situação atual é essa. O PL é um partido, né, famoso, né, não exatamente pela sua idoneidade com o dinheiro público. Pois é. Né? E, sobretudo, o Valdemar Costa Neto, né, que é um preso condenado por corrupção, etc, etc. Né? Então, essa situação, gente. Então, assim, é óbvio que o governo precisa fazer uma série de concessões, o presidente precisa fazer uma série de arranjos para poder se eleger, embora ele tenha se eleito só com o PSL da outra vez, né, sem nenhum tipo de aliança. E agora o que vocês precisam entender é o seguinte... Mas era um outro momento político. A aliança, ela tem consequências na governabilidade. Né? Ela não é só uma aliança eleitoral. Né? A aliança ela é feita para dividir o governo. Dividir, eu quero dizer assim, distribuir o governo. Né? Veja, quando o Bolsonaro vai para o PL, e ele vai se eleger com o apoio do Valdemar Costa Neto, né? O presidente é o Bolsonaro, mas o governo não é o Bolsonaro. O governo é um governo do PL, é um governo do partido. É assim que acontece em todas as democracias normais. É assim que sempre aconteceu no Brasil, com exceção da eleição do Bolsonaro no PSL, que ele afastou o PSL do governo, não deu nenhum ministério para deputado, para membros do PSL, a não ser lá o do Bibiano, né, que ficou um mês no governo. Né. Então, assim, com essa única exceção de 2008, governos em democracias... 2018 são governos de partidos. Então, quem vai montar o governo é o PSL e o partido que coligar com ele, provavelmente o PT, o PP, o PTB, né, o PSD acho que não, né, os partidos anicos, o partido Luiz Fidel, etc., os partidos que coligarem com o PL. Então, assim, o Bolsonaro é o Bolsonaro, o governo será outra coisa. O governo não é mais aquele governo de 2018. É um governo do PL. É isso que vocês têm que entender. Vocês podem ficar bravos com os mensageiros, ou vocês podem entender isso. Né? Agora, o que vai acontecer dessa aliança? Bom, até agora o Bolsonaro segurou a onda, né? Ninguém meteu a mão no caixa. Teve um problema lá no Banco do Nordeste, mas o Bolsonaro... ele peitou a briga. Na verdade, sim, o PL perdeu a disputa lá no... Na verdade, assim, o PL conseguiu nomear o cara, quando nomeou, viu que o cara tinha um monte de BO, o cara foi exonerado em 24 horas. Né? Então, assim, o Bolsonaro aparentemente está conseguindo controlar esses leões do ponto de vista do avanço no dinheiro público. Né?
Agora, do ponto de vista político, a guerra política, a renovação da política, né, a retirada das antigas oligarquias, tal, isso tudo acabou, gente. Isso aí já era. Né? O Centrão vai fazer cada vez mais pressão para tirar os quadros do governo Bolsonaro. Os quadros escolhidos pelo Bolsonaro que não têm rastreabilidade política, como, por exemplo, era o Salles, o Ernesto Araújo, o Abraham Weintraub, quem mais não tinha lastro político de ministérios, secretários que foram afastados? O Fábio Weingarten. Né? Todo mundo que não foi nomeado por partido será afastado. Inclusive o gabinete do ódio vai ser afastado, você pode ter certeza. Né? Porque todo cargo agora pertence a um partido, vai depender da nomeação do partido. Faça gabinete do ódio, faça um disclaimer. Um disclaimer. Gente. Hashtag gabinete do ódio, segundo eles. Né? Segundo o que dizem. É porque a gente fala com tanta naturalidade esse negócio, os caras acham que a gente está falando mesmo. Então, todo mundo que não tem rastro dentro do partido político que faça parte da coalizão governista será mandado embora. Veja, isso não é porque o Bolsonaro é filho da puta ou porque eu estou falando aqui que rompemos com o Bolsonaro. Não, é porque isso é a natureza das democracias. Governo de coalizão, presidencialismo de coalizão funciona assim. A gente teve 3 anos, vão ter 4 anos, 2 anos, na verdade, né? Porque depois o Bolsonaro já foi pro Centrão, mas tivemos 2 anos de maluquice, de maluquice, eu digo, de pé na porta, e o Bolsonaro forçando, etc. Mas foi uma exceção, porque foi o único governo na história da Nova República que não teve coalizão nenhuma, nem mesmo com o próprio partido. Mas isso é a anomia da política. Isso não é o normal, não é o comum. Tanto não é o comum que o Bolsonaro foi reconduzido ao centro, de onde ele saiu, né, foi reconduzido ao centro, e agora vai compor um governo com ele. E governos de coalizão funcionam na base do loteamento de cargos. É assim que o governo de coalizão funciona. Porque os partidos da coalizão querem necessariamente fazer parte do governo. Não fazer parte do legislativo. Eles querem estar no governo. Né? Eles querem mandar, eles querem criar as políticas públicas, eles querem decidir para onde vai o orçamento. É assim que a coisa funciona. Esta é a lógica. Veja, existem 2 momentos. Eu posso continuar falando? Vocês querem? Não, pode continuar falando. Eu só quero fazer... agora que eu já comecei a falar também. Vai. Porque é o seguinte, eu tô vendo aqui assim, é muito comum quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente recebe depois assim aquele feedback do tipo, digam então quais são as opções, digam o que seria o certo, não falem isso do governo, vocês trocaram de... Então veja bem, pessoal, um jornal, eu entendo o pessoal ter essa sensação, Silvio, porque o que acontece? A gente teve por muito tempo no Brasil uma mídia que era pró-establishment, e você não tem um nascimento de uma mídia conservadora, digamos assim, que surge como mídia. Você tem pessoas, né, que estão ali numa militância política conservadora e que vem esse vácuo, essa necessidade de ter uma mídia, e elas vão aos poucos, então, ocupando, fazendo esse papel de mídia, mas continuando com a sua militância. São movimentos militantes, movimentos políticos, enfim, que vão fazendo esse papel de mídia. E eles foram, com o tempo, boa parte desse pessoal foi ocupando um espaço de mídia, mas fazendo, sim, um papel de militância política. O Jornal Brasil Sem Medo nunca nasceu como... Nós nunca fomos um movimento político, uma militância política. Nós somos imprensa. Nós somos jornal. Um jornal conservador. Um jornal conservador, exatamente. O nosso compromisso é com ideias conservadoras. O nosso compromisso não é com políticos. Nós não somos conselheiros políticos. Nós não somos um movimento político, uma militância política. Muito menos, nós não somos comitê de nenhum político específico. Então, é óbvio que a gente não mudou de lado porque a gente não tem um lado político. Nós não somos um departamento de imprensa do Bolsonaro. A questão é que a comunicação do governo é tão merda, é tão ruim, que a gente tem que ficar desmentindo as merdas que a imprensa faz. Exatamente. E aí a gente acaba fazendo, às vezes, o pessoal acha que nós somos a SECOM. Não somos. Né? Não somos. É óbvio, nós somos, obviamente, Deus me livre, nosso trabalho é muito melhor que o deles. Entendeu? E aí o pessoal fica esperando, então, que a gente venha aqui
defender o governo e propor soluções e dizer o que o Bolsonaro tem de fazer. Não é isso. O que é basicamente no que o jornalismo consiste e que a direita, esse pessoal que está entendendo agora o que é direita conservadora, vocês precisam entender. Jornalismo consiste em você transcrever os fatos e, obviamente, dentro do seu espaço, dar opinião. Né? O jornalismo não consiste em fazer wishful thinking, não consiste em satisfazer militância. Não, nem dizer quais são as opções do Bolsonaro, que a galera exatamente. Fica assim, qual a opção que ele tem? Não sei, cara, ele que é o político, né? Ele que é o cara que eu votei nele para ele decidir a opção, vocês não estão entendendo? E votarei novamente, aliás, né? Mas eu não tenho que dar a opção, né? Eu escolhi o cara, tipo, quem é a opção é ele escolheu. Porque existem dois momentos na política, esse que é o ponto. Né? Eu falo, esses dias agora eu estava lá em Ibirama, Santa Catarina, uma cidade muito simpática, né? Um abraço para o pastor Jorge, né, que nos recebeu lá na sua casa, sua família, explicando justamente isso. O movimento conservador é uma força eleitoral, mas não é uma força política. O que isso quer dizer? Nós conseguimos eleger os nossos candidatos. A gente elege, né, os nossos deputados, elegemos o nosso presidente, conseguimos até indicar alguns ministros. Mas não é uma força política. O que isso quer dizer? Nós não influenciamos no momento de decisão. Quando o governo precisa tomar uma decisão, os conservadores não são consultados. Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito simples aqui, todo mundo vai entender. O Auxílio Brasil de R$400. A equipe econômica, né, do Paulo Guedes, ou seja, os liberais, chegaram a um número, que não é um número mágico, esse número foi estudado, foi feito relatório, contas, etc., de R$300. O Bolsonaro falou, não pode ser 300, tem que ser 400. De onde vem o 400? Esses R$100 a mais é baseado em qual estudo? Né, em qual pesquisa do seu ministério? Para quem ele perguntou, por que não é 337? Por que não é 385? Por que é 400? Por que é R$100 a mais? De onde foi tirado esse número? De lugar nenhum. Né? Foi tirado da cabeça do Bolsonaro. Ele tem todo o direito de fazer isso, ele é o presidente da República, e nós fomos lá e falamos, eu autorizo. Então ele está autorizado para fazer esse tipo de coisa. Né? Mas ele ouviu a sua base para fazer isso? Ele foi perguntar para os conservadores? Não. Por que ele não foi? E aí, eu vou explicar. Porque nós não somos uma força política. Os conservadores não têm poder de influência algum dentro do governo. Né? Já teve, não tem mais. E por que é assim? Um governo, quando eleito, mesmo no caso do governo Bolsonaro, que se elegeu sem uma coalizão partidária, ele depende de uma coalizão para sobreviver. Tá? Ou seja, todo governo eleito precisa de um grupo que o mantenha no poder. Esse manter no poder, veja, é diferente de eleger. É o que assim, depois que o cara está eleito, ele precisa permanecer no poder. Por exemplo, no caso de um impeachment, né? A tentativa das 80 pedidos de impeachment que tem contra o Bolsonaro lá no Congresso. Por que ele não é impeachmentado? Porque existe um grupo que o mantém no poder. Quem é esse grupo? A base do governo no Congresso, que não faz o negócio andar, sobretudo o senhor Arthur Lira. Né? Então, a gente pode dizer que o Arthur Lira e o Blocão mantém, o Blocão lá dos 108 deputados que votam fechado com o Arthur Lira, mantém o presidente da República no seu lugar, no seu poder, certo? Isso vocês conseguem entender, tá claro até aqui? Beleza? Sim, né? Isso, né? É esse grupo que é responsável pela... Por exemplo, numa ditadura militar, quem mantém o presidente no poder? Não é quem coloca, quem o mantém lá. Por exemplo, no caso do Pinochet, são as forças de segurança, ou o serviço de inteligência, ou as forças armadas, né? Os generais. Né? Então, esse grupo é o que, né, esse político a gente chama de o seletorado, que é diferente do eleitorado. Né? Esse grupo responsável pela manutenção do poder, ou seja, por manter o sujeito naquele lugar, né? Por exemplo, quem que mantinha, sei lá, o PT no poder? Os sindicatos, os movimentos sociais, né? O Congresso, no caso do Lula. Como que ele mantinha o seletorado, né? Essas pessoas que o mantêm no poder, próximos? No caso do PT, por meio do mensalão. Né? Distribuía lá dinheiro para os deputados, estava todo mundo feliz, todo mundo ganhando, ou com o petrolão. Não tinha crise. Então não tinha ameaça de impeachment nem nada. Né? Quando que quando que a Dilma caiu?
quando acabou o Petrolão. Né? Quando a Lava Jato veio, expôs o Petrolão, não dava mais para roubar, não dava mais para pagar os deputados, a base se desfez. Então não tinha mais como agradar, distribuir as benesses. Numa democracia normal, vamos dizer assim, quem mantém, vamos chamar de democracia pura, quem mantém o presidente lá? O eleitorado. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que distribuir as benesses públicas, né, para a maior base possível. Numa democracia, ele tem que distribuir vantagens ou benefícios para o eleitorado, ou seja, para toda a sociedade. Como ele faz isso? Por meio de políticas públicas. Então, políticas públicas bem feitas mantêm o presidente no poder, certo? Políticas públicas bem feitas distribuem benefícios que deixam a população feliz e o presidente no seu devido lugar. Numa ditadura, para quem que o presidente tem que distribuir benefícios? Para quem o mantém no poder, da mesma forma. É o povo que mantém o poder? Não, são os generais. Então, por exemplo, você pega o caso da Bolívia, né? Como que o presidente da Bolívia, Evo Morales, distribuía os benefícios para se manter no poder? Em cada região, ele nomeava um general e aquele general virava o dono do cartel local, do cartel do narcotráfico. Né? Que é o que o Maduro faz também. Que é o que o Maduro faz também. Então, na Bolívia, cada general, né, do comando militar regional é dono da boca de fumo. Né? Então, ele é dono do tráfico ali. E ali, então, esse esquema funciona e eles têm um acordo lá de manter o Evo Morales no poder, manter o Maduro no poder. É assim que as ditaduras fazem. Né? Era a mesma coisa no Brasil, sempre foi a mesma coisa em várias ditaduras. Né? Você mantém uma certa oligarquia que te defende ali. Né? Então, o que acontece? Quando você monta o governo, você tem esse segundo momento. Quer dizer, tem um momento eleitoral que o governo vai pedir voto para todo mundo, para toda a base. Mas tem o segundo momento que é permanecer no poder. O povo não tem força para manter um político no poder. Porque ele pode ser cassado por uma decisão do STF, ele pode ser cassado do impeachment, né? Por qualquer coisa, por qualquer processo político em que o povo tem um poder de influência muito pequeno e muito difuso, que é ir lá se manifestar na rua. Né? E mesmo a manifestação da rua precisa da inteligência do mandatário para usar essas manifestações a seu favor. Né? Então, o que o governante tem que fazer? Ele tem que distribuir benesses ou benefícios públicos para o seu eleitorado. Né? Num governo de coalizão, quem é? É o partido que o sustenta, ou a coalizão que o sustenta, a coalizão de partidos que o mantém no poder, que forma a maioria no Congresso e impede que ele seja impeachmentado, né? Que lhe dá governabilidade, etc. Como era, por exemplo, o caso do Fernando Henrique com a coalizão PSDB-PFL. Né? No caso do Lula com a coalizão PT-PL-PMDB. No caso da Dilma com a coalizão PT-PMDB e PP. Né? Você distribui para esses agentes políticos uma série de benefícios, que podem ser legais ou ilegais, pode ser mensalão e pode ser verba, né? Aquelas emendas parlamentares, pode ser cargo em estatal, cargo em ministério, etc. Né? É assim que funciona. Veja, isso é necessário. Agora, não é porque o Bolsonaro é filho da puta, a gente não está aqui criticando o Bolsonaro, porque assim é a política. Para o chefe do executivo, seja ele o Temer, a Dilma, o Lula, o Itamar, o Collor ou o Bolsonaro, permanecer no poder, ele precisa agradar o seu eleitorado, ou seja, aquele grupo de pessoas que garantem que ele vai permanecer no cargo. É esse grupo que ele precisa agradar em primeiro lugar, depois os outros. Né? Porque é eles que garantem que ele está lá. Né? Então, é óbvio que com o PL na base do governo, o PL sendo o partido do governo, né, o PL será quem será agradado primeiro. Né? E depois os partidos que precisam ficar na base, como o PP, o PTB, o Patriota e os outros partidos que vão compor, né, aquela franja dentro do Congresso, né, minoritário. É assim que funciona. E é isso que vai acontecer necessariamente. Né? Ou, se não acontecer isso, é óbvio, todos os partidos vão romper com o Bolsonaro, como o PSL rompeu. Porque o PSL esperava isso. Esperava as benesses que toda a coalizão recebe. Como o PSL não recebeu, é a frase, né, clássica do Francisquini, né, o Felipe Francisquini, né, o gordinho do camarote lá do Paraná. Pai, né? O filho.
que ele é o rei do camarote, não parece aquele reizinho do camarote? Parece o rei do camarote. Playboy do cacete. Né, que ele fala, o Bolsonaro trata a gente igual cachorro, não dá nada para nós. Né? Então, por que o PSL rachou? Porque o PSL queria uma série de coisas. O Frota queria lá a Ancine, né? Um monte de gente queria, a Joyce queria, não era a Secom, o que a Joyce queria? Nem lembro. Todo mundo queria uma coisa. O PSL queria um pedaço do governo. O Bolsonaro não deu nada. Né? E quem que o Bolsonaro tinha no começo do governo que era o seu eleitorado, que o mantinha no poder? Né? Primeiro era a aliança com os conservadores liberais. Né? Depois ele percebeu que os conservadores não tinham nada a oferecer a não ser barulho nas redes sociais e nas ruas. Né? Então descartado. Aí ele fez a aliança, que já existia com os militares, mas ela veio para primeiro plano. Eram os militares que garantiam a existência do Bolsonaro, como ainda hoje, né? No caso, por exemplo, do Tarcísio. É o melhor ministro do Bolsonaro, certamente é o Tarcísio. Né? Hoje. Então, os militares davam aquele peso moral para o governo, os caras não roubam, etc. Tal, são eficientes, né? E os políticos, em geral, não mexem em camilicado. Né? Nem o STF e tal, todo mundo tem meio medo. Então, os milicos mantinham o Bolsonaro no poder, por isso que ele distribuiu 3.800 cargos para militares em Brasília, né? Entre coronéis e generais e capitães, etc. Né? Porque os militares sustentavam o governo. Né? Até que os políticos descobriram a fragilidade política dos militares, perceberam que eles não sabem fazer merda nenhuma, como é o caso do Luiz Eduardo Ramos, merda nenhuma do ponto de vista político, né, da articulações, etc. Né? Conseguiram derrubar o Ramos, né, que hoje ele ocupa uma espécie de cargo assim, figurativo, só porque ele pediu aposentadoria para poder fazer parte do governo, por isso que ele não foi mandado embora ainda. Né? O Heleno está sempre dormindo, né, obviamente. Né? E colocaram o Braga Neto na defesa, que é de fato um lugar onde tem que estar um general, né? Arrancaram ele da política e colocaram lá. E todos os ministérios palacianos, ou seja, todos aqueles ministérios que estavam na mão de militares que ficam dentro do Palácio do Planalto, né? Não na esplanada, mas ali dentro, onde o presidente também fica, no mesmo andar, né? Foram entregues na mão de políticos do Centrão. Todos eles. Né? Então hoje não tem mais nenhum general ali dentro, a não ser na Secretaria Especial, que acho que está o próprio Ramos, né? Que não é o ministério, é tipo assim, ele é o secretário, né? Anota o telefone de quem ligou, pega recado, esse tipo de coisa. Né? E separa as cartas no escaninho. Beleza, uma função que o militar pode fazer de boa. Né? Foram afastados, por quê? Porque agora o Bolsonaro depende do Centrão para sobreviver politicamente, para não ser mandado embora para casa, para não ser impeachmentado. É o Centrão que o garante. Então, esse arranjo com o Centrão fez o Bolsonaro entregar todos os ministérios que estavam na mão de militares para os ministérios palacianos, né, da articulação política, para o Centrão, sobretudo a Casa Civil e a Secretaria de Governo, que é justamente os dois ministérios que fazem a articulação entre o Congresso e os cargos dos ministérios. Né? Veja, isso já aconteceu, a gente não está falando que isso vai acontecer, isso é o que vem acontecendo há pelo menos um ano e meio. Né? Isso já aconteceu. Veja, eu não estou criticando, eu acho que é a sabedoria do Bolsonaro aqui. Não, ninguém está fazendo se manter no poder. Está expondo a conjuntura. Agora, se isso aconteceu com o PL fora do governo, agora o PL vem para dentro do governo. Então isso vai acontecer numa intensidade muito maior, obviamente. Né?